Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luan, professor de matemática do Colégio Impacto, e essa aula vai ser voltada para a turma do 7º ano. Bem pessoal, a gente vai encerrar aqui com a parte de divisão de decimais, tá? Então a gente falou da multiplicação na última aula, agora vamos falar da divisão, ok? Ela é um pouquinho mais chata, porque a divisão normalmente é uma operação que o pessoal não gosta muito, ela tem uns passos a mais, mas observando aqui a regra e praticando, vocês vão conseguir tranquilamente, tá? Então vamos lá. Na divisão dos números decimais, a gente tem que fazer o seguinte. A gente só vai poder dividir números que têm a mesma quantidade de casas decimais, ou seja, a mesma quantidade de número depois das vírgulas, tá? Então, se tiver a mesma quantidade de casa decimal, eu já posso dividir diretamente. E se ele não tiver, o que é que eu vou fazer? Bem, eu posso igualar essas casas decimais, tá? Como? Acrescentando zeros. Tá? Eu posso acrescentar zeros para igualar as casas decimais aí dos meus números. Tá? Assim, falando e vendo no texto, parece complicado, mas nos exemplos que eu vou colocar aí, vocês vão entender que é bem simples. Tá? Então, quando eles tiverem a mesma casa decimal, a gente esquece a vírgula. Tá? O nosso objetivo é deixar com a mesma casa decimal. Quando fizer isso, a gente esquece a vírgula e pode fazer a divisão normalmente. Tá? Vamos aqui. Então, vamos aqui pegar exemplos de igualdade de casas decimais, tá? 64,2 e 0,45. Vamos analisar aqui, tá? 64,2 só tem um número depois da vírgula, certo? Então, ele tem uma casa decimal apenas, ok? 0,45 tem dois números depois da vírgula. Então, ele tem duas casas decimais. Esse tem um, esse tem dois números. O que é que eu tenho que fazer? Igualar. Para igualar, eu tenho que acrescentar o zero. Então, 1, 2. Então, eu coloco 1, 0. Olha ele aqui, de vermelho, tá? Agora eu tenho dois números depois da vírgula. E aqui eu tenho dois números depois da vírgula. Eles têm a mesma quantidade de casas decimais. Ok? Outro número aqui. 36,124 e 5. 36,124 tem três casas decimais. 1, 2, 3 números, né? Três casas decimais. O 5 ele não tem casa decimal. Então, eu vou ter que igualar com essas três aqui. Ok? Então, ó. 1, 2, 3. Eu coloco 3 zeros. 1, 2, 3. Olha os 3 zeros aqui em vermelho, tá? E é assim que eu igualo as casas decimais para fazer a divisão, certo? Isso aqui não é a divisão ainda, tá? Só botei os exemplos de como igualar as casas para deixar mais fácil aí para vocês. Agora vamos entender a divisão, tá? Quando a gente iguala as casas decimais, como eu falei, a gente pode armar a conta normalmente, tá? A conta de divisão lá que a gente faz. A gente arma normalmente, só que tem um detalhe muito importante agora, que é o seguinte. Como a gente está trabalhando com números decimais, números com vírgula, o resultado agora pode dar um número com vírgula também. E esse é o passo a mais que a gente vai fazer em relação aos outros números que a gente aprendeu. Contas com decimais, o resultado pode dar decimal. Então, o resultado a gente chama de um resultado não exato. Tá? Um resultado não exato. Que a gente parava lá e deixava um resto. Agora você pode dividir, deixar um número com vírgula. Tá? Isso vai acontecer e tem uma regrinha para a gente fazer isso. Tá? Quando o dividendo, que é o número que eu estou lá dividindo, né, for menor que o divisor, aí entra a vírgula e a gente acrescenta o zero no número lá que eu estou dividindo, que a gente chama de dividendo. Então, como eu falei no texto, eu falando aqui, às vezes fica um pouquinho abstrato, meio complicado. No exemplo fica bem mais fácil. Vamos aqui. Então, nesse exemplo aqui da letra A, 3,4 dividido por 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar as casas decimais, certo? Então, ó, 3,4 tem uma casa decimal, o 2 não tem nenhuma. O que é que eu faço? Nenhuma. Para igualar, eu acrescento 1, 0. Ok? Igualei, agora eu armo a conta normalmente. Então, ó, 34 dividido por 20. Lembre que a gente esquece a vírgula, tá? Quando a gente iguala,
a gente esquece a vírgula. Então, 34 dividido por 20. Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por 20 dá 34 ou perto de 34? Só não pode passar, né? Lembre disso. Da divisão lá que a gente aprendeu desde o começo, lá no ensino fundamental, no primeiro ao quinto ano, né? Aprender a fazer com a construção dos números e vai aprender a dividir também, tá? Então, esse número é o número 1, tá? Não pode ser o 2, porque 2 vezes 20 dá 40. Passou de 34, então é 1, né? 1 vezes 20 dá 20. Então, quanto é que sobra aqui? 34 menos 20, sobra 14. Presta atenção, esse zero está em vermelho porque ele vem depois, tá? Essa é a regrinha aqui do resultado decimal que eu falei para vocês. Então, ó, 34 menos 20 dá 14. 14 dá para dividir por 20? Não. Ele é menor, né? Então, não consigo dividir. Então, o que é que eu faço? Eu boto a vírgula, tá? E acrescento o zero. Essa é a regrinha nova. Quando não der para dividir, eu não vou parar, como eu fazia antes, deixava isso como resto. Agora eu posso colocar o resultado com vírgula. Então, ó, 14 não dá, boto vírgula aqui e acrescento zero. Agora sim, 140 dá para dividir por 20, não dá? Quanto é que é? Qual o número que multiplicado por 20 dá 140 ou perto? Tá? Pense mais fácil, 2 e 14, né? Porque tem zero aqui e zero aqui, fica basicamente a mesma coisa, né? Qual o número que multiplicado por 2 dá 14? O 7. 7 vezes 2 dá 14, tá? Então, 7 vezes 20 dá 140. Então, 7 vezes 20, 140. Quanto é que resta aqui? 140 menos 140 dá 0. Então, 34 por 20, que é a mesma coisa lá do resultado 3,4 dividido por 2, dá 1,7. Ok? Então, é assim que a gente faz a divisão com números decimais. Outro exemplo aqui para fixar para vocês. 4,5 dividido por 0,25. Vamos lá. Quantas casas decimais tem aqui? Uma, e aqui tem duas. O que é que eu faço? Acrescento um zero aqui para igualar, né? Agora eu tenho duas, e aqui eu tenho duas. Quando eu igualar, o que é que eu faço? Eu armo a conta e esqueço a vírgula. Deixa a vírgula para lá. Eu armo a conta normalmente, porque eu já igualei as casas decimais, tá? Então vamos aqui. 45, né? Dois números aqui, eu pego dois números aqui, né? 45 dá para dividir por 25? Dá. Qual o número que multiplicado por 25 dá 45 ou perto de 45? Lembre, só não pode passar. É um 1, né? 1 vezes 25 dá 25. Quanto é que sobra disso aqui? 45 menos 25, sobra 20. Ok? Sobra 20. 20 dá para dividir por 25? Não. Então vem aquela regrinha lá que eu falei do resultado, dá um número que eu tenho, né? Só que nesse caso aqui, eu não vou acrescentar a vírgula agora. Por quê? Esse zero foi daqui da conta ainda, tá? Eu ainda tinha número para pegar aqui da conta. Então, por isso que não entrou a vírgula aqui. Tá? Esse zero, ele desce, vai daqui em vermelho, e vira 200. Eu não peguei o zero emprestado para colocar a vírgula agora. Eu peguei o zero da minha conta, certo? Então, 200 dividido por 25. Qual o número que multiplicado por 25 dá 200? Você pode fazer essa continha aí, tá? Praticando, ou de cabeça, ou no papel, isso aí. Como você vai chegar no resultado, depende só de você, tá? Mas 200 dividido por 25 dá 8. Dá 8 vezes 25 dá 200 exato. 200 menos 200 dá 0. E assim, eu peguei números decimais, dividindo, e não deu resultado decimal. Pode acontecer que dê decimal e pode acontecer que não dê decimal. Mas você tem que saber as duas regrinhas, tá? Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Eu vou passar uma lista aí para vocês praticarem e vou dar uma data aí para vocês me entregarem, tá? E, desde já, obrigado.